Gente, boa noite a todos e a todas. É um prazer contar com a presença de todos vocês aqui. Nós somos a ADAB, Associação Desportiva Atletismo Brasil, uma entidade da sociedade civil que surgiu de um grupo de ex-atletas, de atletas, de técnicos, com o objetivo de fomentar o atletismo, de desenvolver o atletismo no nosso país, de enaltecer a memória daqueles que fizeram muito pelo atletismo em nosso país, de democratizar o conhecimento do atletismo, e é isso que nós estamos fazendo. Esse é o nosso segundo ciclo de palestras, com o propósito exatamente de democratizar o conhecimento, de trocar informações sobre o atletismo, levar a vocês, técnicos, atletas que se deslocam dos seus estados, dos interiores, para as competições, possibilitando essa oportunidade de vocês trocarem conhecimento, de vocês trocarem informações. A ADAB surgiu, como eu falei, há 1 ano e meio desse grupo de atletas. É uma entidade isenta, nós não temos relação com ninguém, nós somos uma associação completamente independente, temos o nosso estatuto, o nosso CNPJ, fazemos trabalho desde o atletismo de base, por exemplo, agora nós estamos com uma campanha de doação de tênis, estamos arrecadando tênis para entregar para aqueles professores que começam um projeto social sem nenhuma estrutura. Nós temos um trabalho voltado para o paraatletismo, também desenvolvendo atletismo para os atletas especiais. Temos um trabalho junto ao Master e esse trabalho de formação. Hoje, para nós, é uma honra, nós teremos como palestrante o professor Nélio Alfano Moura, conhecido por todos, 2 medalhas de ouro olímpico. Honra demais a ADAB estar contando com esse conhecimento e com a generosidade do professor Nélio, que prontamente atendeu a nossa solicitação, o nosso convite, essa generosidade de compartilhar o conhecimento com vocês. Como eu falei, a ADAB ela não tem um parceiro, ela não tem um apoiador. A ADAB ela sobrevive da mensalidade dos seus associados. A nossa mensalidade é de R$10, porque é uma mensalidade dentro de uma realidade do atletismo. Nós sabemos da dificuldade de todos. Então, nós convidamos todos aqueles que têm o interesse no desenvolvimento desse projeto, que se associem à ADAB. Vocês podem fazer isso através do nosso site, www.adab.org.br. Na próxima semana já vai estar disponível um linkzinho. O pagamento, esses R$10, pode ser feito através de cartão de crédito, através de boleto, através de N possibilidades. Na sequência, especificamente para vocês, para técnicos e atletas, nós estaremos lançando o programa Falando de Atletismo. Vai ser um projeto desenvolvido através da internet, será uma sala virtual, onde nós contaremos com a presença de 50 pessoas. Então você que está lá no Maranhão, você que está lá em Alagoas, você que está no Rio Grande do Sul, todos vocês poderão acessar essa sala virtual através de um link que vai ser disponível. Você vai poder acessar através do seu computador, do seu smartphone e do seu tablet, e ali você vai interagir com profissionais que estarão falando de atletismo. Então nós teremos módulos por áreas, por provas. Então nós teremos salto, meio fundo e fundo, velocidade, arremesso e lançamento. Então você vai se conectar, você não apenas estará assistindo uma palestra, como você poderá fazer uma pergunta direto, você estará vendo o palestrante estará vendo você, então através de um aplicativo. Isso, quando, presidente, começamos a... Em maio faremos então na primeira quinzena de maio. Na primeira quinzena de maio. Então eu queria apresentar para vocês a ADAB que está aqui. Eu sou o Vlamir Mota Campos, eu sou o diretor jurídico da ADAB. Nós temos a Elisângela, conhecido por todos. A Elisângela é a nossa diretora executiva. Nosso presidente, Clodoaldo Lopes do Carmo. Todo mundo que for da ADAB aí, levanta. Maria do Carmo, responde pela nossa secretaria. Neilton Moura, professor Oliveira, professor doutor Fernando Oliveira, nosso diretor técnico científico, Isaías, da nossa área de educação. Nós temos Elisa, que é do nosso conselho fiscal. Esqueci de alguém? A Roberta, cadê a Roberta? Roberta lá no fundo. João, cadê o João?
o João e a Cíntia da área de comunicação social. Então, como eu falei, é um grupo de amigos, nós somos 34 pessoas nessa diretoria. Desses 34, nós temos quantos atletas olímpicos? Sei lá, uns 12. Uns 12 atletas olímpicos e outras pessoas como eu, né? Eu fui atleta lá atrás, mas enveredei para outra área, não sou da área de educação física, então peço até desculpas para todos, né? Quer dizer, mas o atletismo é a minha casa. Eu saí do atletismo há 30 anos, mas o atletismo nunca saiu de mim, né? Então, o que nós queremos, o Clodoaldo sempre coloca isso, nós temos a obrigação de devolver para o atletismo que o atletismo nos deu, as oportunidades que o atletismo nos deu. Muitos de nós, muitos dos que estão aqui fizeram uma faculdade graças ao atletismo, tiveram isso como missão de vida e desenvolvem isso até hoje, porque um dia alguém lhes apresentou o atletismo. E nós queremos fazer isso. Nós queremos apresentar o atletismo para quem não conhece, nós queremos fomentar o desenvolvimento do atletismo para aqueles que estão começando e nós queremos dar todas as ferramentas possíveis para aqueles que querem se aperfeiçoar com o atletismo e não têm oportunidade por não estar num grande centro, por não ter essas oportunidades. Então sejam todos muito bem-vindos. Antes de passar a palavra ao nosso palestrante, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para o Nélio Moura, pela sua história, pelo que o Nélio representa no atletismo. Nélio, fica à vontade, a palavra é tua. Bom, pessoal, boa noite. Não tem esse vozeirão, vou tentar fazer chegar nele um pouco, tá? Antes de mais nada, eu queria dar os parabéns à ADAB pela iniciativa, primeiro de se constituir, né? Acho que é uma entidade que vai ser muito benéfica para a nossa comunidade, vai trazer muito benefício para todos nós. E agradecer a oportunidade aqui, principalmente ao Clodoaldo que fez o contato primeiro, mas na verdade a toda a diretoria da ADAB, de estar aqui essa noite, depois de 2 dias completos, né, de Campeonato Brasileiro. Eu sei que está todo mundo aí cansado, emocionalmente desgastado, né? Porque eu sei que não é fácil a gente passar o dia inteiro na pista, orientando o atleta, vivendo as mesmas emoções que eles vivem também. E aí depois chega às 7h30 da noite, eu vi o Nélio falar sobre isso. Eu tentei colocar um título bem legal, assim, não sei se é bem legal, mas eu tentei fazer elaborar um título assim, que provocasse em vocês a vontade de vir aqui às 7h30 da noite para ouvir falar. Né? Na verdade, o que tem aqui não é nada mais do que aquilo que a gente sempre conversa na beira da pista, depois do treino, na hora da feijoada. Eu sei que o Fernando deve ter comido feijoada hoje e deve ter falado sobre aspectos que a gente vai conversar essa noite aqui também. Né? A ideia é que seja uma coisa muito informal. A ideia é que seja bate-papo mesmo. Tá? É legal a gente ter um momento mais formal para juntar todo mundo, a gente conversa sobre isso toda hora, mas eu gostaria que a nossa interação aqui fosse bastante informal. Na hora que vocês quiserem, vocês se manifestam e a gente vai conversando. Parte dessa apresentação aqui, eu mostrei para os presidentes das confederações sul-americanas acho que há uma semana. Teve o Congresso Sul-Americano lá em São Paulo, teve da CBAT, 2 dias antes teve da Sul-Americana também. Então, alguns slides que eu vou mostrar vão estar falando muito da área sul-americana, da Consudato. Porque eu mostrei isso para a América do Sul. Mas também tem um motivo de eu estar mostrando a visão da Sul-Americana aqui. É que há 3 semanas eu assisti eu participei, na verdade, de uma conferência sobre alto rendimento da Federação Europeia, uma outra área, então, da IAAF. Eu vou tentar fazer um paralelo entre as coisas que eles estão discutindo lá e que a gente tem discutido e pode talvez tentar melhorar aqui também. Então, só para situar a gente nesse contexto global da IAAF, a América do Sul é essa fatia azul escura aqui. Então, já pode dizer que nós somos a menor das áreas da IAAF em termos de número de federações, número de países. Então, a América do Sul tem 13 países só. A próxima área, a menor área, é a Oceania, com 20. Então, nós somos pequenos mesmo para a IAAF. E nossos resultados também, pensando nesse mundão inteiro, nós somos a área com menos medalhas conquistadas nas grandes competições internacionais, em todas as categorias. Mesmo assim, parece que nós nos aproveitamos do fato dos Jogos Olímpicos serem no Rio de Janeiro, então não só o Brasil, mas a América do Sul como um todo,
considerou esses Jogos Olímpicos como os Jogos Olímpicos na sua casa. E, em função disso, a participação sul-americana no Rio foi a melhor da história em Jogos Olímpicos. Então foram 3 medalhas de qualidade, né? 2 de ouro e 1 de prata. E foi um total de 20 finais. 3 medalhas conquistadas por 3 países diferentes e 20 finais por 8 países diferentes. Isso jamais tinha acontecido na história da nossa região. Sem dúvida nenhuma, esse melhor desempenho foi puxado... Não precisa enxergar não, é só para vocês terem depois, para quem copiar a apresentação. Foi puxado pelo desempenho do Brasil, né? Isso era de se esperar, né? Então a gente competiu em casa, a gente esperava ter o melhor desempenho competindo em casa e efetivamente tivemos, né? Foi o melhor desempenho coletivo também do Brasil. Isso se construiu em 1 ano, em 2 anos, 3 anos? Claro que não, né? A gente sabe que para formar um atleta olímpico demora, sei lá, 6, 8 anos, 10 anos, né? Então todo mundo que participou da formação desses atletas que tiveram sucesso no Rio tem uma parcela importante de colaboração nesse sucesso, né? Mas claro que se fez nos últimos anos também a gente não pode desprezar. Então uma coisa que começou lá atrás, mas que a gente foi capaz de realizar no presente. Como eu falei, eu fui para essa conferência, então foi em Viena, e foi um bate-volta, como a gente está acostumado a fazer quando sai para a competição. Eu fiz a mesma coisa para essa conferência. Ela começava na sexta-feira às 3 horas da tarde. O meu voo estava programado para chegar às 2 em Viena. A minha conexão atrasou um pouquinho, eu cheguei às 2h20. Eram 3h03, eu estava lá de mala e cuia, entrando no auditório. Já estava o vídeo lá começando, né? Eles são super pontuais. Estava começando a conferência com um vídeo super bacana sobre o campeonato europeu. Ela terminou no domingo na hora do almoço, eu tinha que fazer o check-out meio-dia, meu voo era às 5. Então eu saí do hotel, fui para o aeroporto, não ia ficar fazendo nada no hotel. Então foi efetivamente, como o Givaldo fazia lá no passado, um bate e volta. Tá? Mas foi muito legal, achei que as discussões foram muito pertinentes em relação às discussões que nós estamos tendo aqui no Brasil também. Essa foi a segunda edição que eles fizeram, a primeira foi na Alemanha em 2013. Então eles aumentaram de 3 períodos para 5 períodos da segunda conferência. Eles têm 51 países membros da Europeia. Na primeira edição tinham 42 países presentes, nessa aqui tinham 48. Eu não lembro quais eram os 3 ausentes, mas um com certeza era a Rússia, né, que está suspensa de todas as atividades. E a estrutura da conferência deles, desse mini congresso, foi basicamente a mesma. Então eles convidaram alguns palestrantes, eu estava lá de observador, eu não estava participando ou apresentando nada. Eles formavam grupos de trabalho, eu tive a oportunidade de participar de alguns desses grupos, por deferência deles, né, porque eu não sou europeu, está-se bem, né? E faziam também painéis de discussão. Então depois dos grupos de trabalho, eles apresentavam para todo mundo e discutiam aquilo que tinha sido sugerido por esses grupos de trabalho. Então foi um sistema bem legal. E eles estão preocupados com os resultados deles. Como nós estamos com os nossos, eles estão com os deles também. Então eles mostraram primeiro esse quadrinho aqui. Ele tem dupla nacionalidade, eu não sabia. Eu achava que ele era americano, mas ele é britânico também. E o Gladys. Então ele mostrou que o desempenho europeu de Londres para o Rio caiu. Eles ganharam menos medalhas e marcaram menos pontos. Então muitas vezes, como a gente fala aqui, a medalha nem sempre conta toda a história, né? Eles também acham isso. Então eles contaram os números de pontos. Também na pontuação, eles tiveram um desempenho diminuído. Mas o que mais tem preocupado a eles, é esse gráfico aqui. A quantidade de medalhas que eles vêm ganhando em campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos, desde os anos 80 até o Rio. A Europa é a corzinha azul, o resto do mundo está aqui em laranja, tem consistentemente diminuído. Eles estão muito conscientes que essa inflação de medalha que eles tinham aqui, ó, mais de 70% das medalhas nos anos 90 eram conquistadas pelos europeus. Eles estão conscientes que isso daqui era em grande parte devido às medalhas conquistadas pela União Soviética, a antiga União Soviética, e pela antiga Alemanha Oriental.
Hoje a gente sabe exatamente como é que essas medalhas eram conquistadas, né? Então lá nos anos 90, a gente ficou sabendo como os alemães faziam, e agora está muito claro que os russos continuaram fazendo daquele jeito, né? Mas mesmo desconsiderando essa primeira década aqui, a tendência continua sendo uma tendência de queda. Eles continuam ganhando menos medalhas a cada edição de mundiais e Jogos Olímpicos. E a explicação talvez seja que o atletismo é uma modalidade que está cada vez mais globalizada. Talvez está mais globalizada do mundo hoje. A modalidade de mais países ganham medalhas. Então, consequentemente, é a modalidade mais difícil de se ganhar medalha. A concorrência está muito grande. Eles mostraram aqui um quadrinho também das medalhas conquistadas por área, não tem ordem, tem ordem alfabética. E a gente coincidentemente está aqui embaixo, né? O S, 3 medalhinhas só. Mas mesmo assim é o nosso melhor desempenho. São 3 medalhas com uma tendência de subida, parece, a gente espera, né? E até um quadro de um outro autor, Marco Cardinale, que alguns de vocês devem conhecer. Ele fez uma apresentação lá bem interessante. E o título era justamente esse aqui, ó. Ganhar é difícil. Ganhar medalha em mundiais e Jogos Olímpicos é muito difícil, particularmente no atletismo. Olha aqui o atletismo. É a modalidade onde o maior número de países consegue conquistar medalha em Jogos Olímpicos. Essa realmente, a competição aqui realmente é muito feroz, é muito grande. Tá? Mas a gente sabe que a América do Sul e o Brasil particularmente, nós estamos interessados no Brasil. A gente pode continuar evoluindo, talvez mais rápido do que a gente tem evoluído, né? Então, a gente pode mais mesmo. Então a gente espera que eles estão discutindo como fazer para voltar a ter aquele grande número de medalhas. E a nossa discussão é mantê-los mais ou menos por aí mesmo, para que a gente continue crescendo e ganhando cada vez mais medalhas. Como eu falei, eles acreditam que a medalha é importante, não detalhe, né? O gol é um detalhe, a medalha também não é só um detalhe, não, é importantíssimo, né? Mas ela nem sempre conta toda a história. Então, também para eles é importante ter outros indicadores. Consegue ouvir aí no fundo? Então, também para eles é importante ter outros indicadores. Da mesma maneira que a gente conta finalista, para a gente, finalista é muito importante, né? Eles criaram um índice de desempenho, de efetividade, alguma coisa assim. E a medalha, claro que conta, a medalha está aqui, ó. A medalha conta. Mas você avançar para a próxima rodada, isso também conta como indicador de sucesso para eles. E mesmo que você não avance, se você fizer a sua melhor marca da temporada, isso também é um indicador de sucesso. Não avancei, mas fiz meu melhor do ano, nossa, estou feliz, né? Ou então, passei da primeira rodada para a segunda, qual que é o meu objetivo na primeira rodada? Eu posso bater o recorde do mundo, a única coisa que eu ganho é passar para a segunda rodada. Então, se eu passei para a segunda rodada, sucesso, né? Se eu passei da segunda para a final, sucesso de novo. Então, eles fizeram esse índice aqui, e foram dar uma olhada no que tem acontecido nos últimos anos com a Europa. Nesse caso, eles estão melhorando um pouquinho, edição após edição. Então, parece que eles estão fazendo alguma coisa, estão reajustando o programa deles, de maneira que eles estão conseguindo retomar, de alguma maneira, não a liderança, porque a liderança não está com eles, mas estão caminhando nesse sentido, caminhando no sentido da evolução. A gente tem aqui Atenas, Helsinki, Londres, Moscou, o Rio Negro aqui ainda, e a tendência é sempre de melhorar esse índice. Tá? Então, uma das coisas que a gente talvez tenha em comum, a gente não tem esse índice, mas está dando importância para as finais, para os recordes pessoais, para os recordes da temporada, mesmo na grande competição. Essa parece que é uma tendência. A medalha não conta toda a história. Uma outra coisa que eu fiquei bem contente aqui de ouvir o Valmir falando, quando o Alto tem sempre falado isso, né? Esse negócio de compartilhar informação, parece uma coisa assim de quem é bom samaritano, e na verdade não é isso. E eles estão se dando conta também de que não é isso. Segundo eles, e a gente tem visto isso também, né, no mundo inteiro, a gente está vivendo num momento em que as mudanças acontecem de maneira muito rápida. Quando a gente pensa em tecnologia, então, eu falei, nossa, eu não consigo acompanhar o que meu sobrinho de 4 anos faz.
vários de vocês conhecem meu sobrinho, ele está sempre na pista. E, quer dizer, as mudanças acontecem de uma velocidade vertiginosa, né? E num clique você compartilha. Ou seja, esse conhecimento, muitas vezes, como é que o pessoal está falando, a pós-verdade, né? Nem sempre o conhecimento é o correto, né? Mas enfim, isso se compartilha e se difunde numa velocidade assombrosa. Então, Frank Dick mostrou esse slide aqui, dizendo para a gente o seguinte, que provavelmente a única vantagem competitiva sustentável que a gente pode ter é a nossa capacidade de aprender mais rápido do que nossos oponentes. E a gente só consegue aprender mais rápido se a gente estiver junto. A gente não consegue aprender mais rápido sozinho. Tenho certeza que muitos, né, de nós aqui nessa sala estão pensando, fulano de tal está escondendo o pulo do gato. Aí o cara sabe, mas ele não quer abrir. Azar dele. Aquele cara que não abre, ele está com um conhecimento que daqui a pouco mudou. E ele acha que aquilo lá continua sendo um segredo. Os outros vão aprender mais rápido do que ele. Ele vai ficar para trás. Né? Então quem compartilha conhecimento não é porque ele é bonzinho. É porque ele quer aprender mais rápido. E para isso ele precisa de todo mundo. Acho que talvez tenha alguns bonzinhos também, alguns bons samaritanos no meio. Mas na verdade acho que a ideia toda é essa. Né? Aprender junto para que a gente consiga aprender mais rápido. E com isso a gente consiga ganhar da nossa concorrência. Né? E aí o Dick fala dessa palavra aqui, que não é um erro de digitação não, né? Coopetição. Competition, competição. Né? Então se a gente compartilha, se a gente coopera, a gente vai competir depois sim. Depois na hora do vamos ver, é para quem tiver maior capacidade naquele momento. Né? Mas se a gente coopera, se a gente compartilha, a gente aprende mais rápido junto, a gente vai ficar então melhor mais cedo, mais rápido. Numa outra apresentação lá, esse alemão aqui, René Sack, ele é o treinador-chefe da área de lançamentos da Alemanha. Então todo mundo que acompanha os resultados das grandes competições sabe que os craques em lançamentos são os alemães. Né? É impressionante como competição após competição, ano após ano, ciclo após ciclo, novos nomes aparecem e eles continuam dominando, como um todo, eles continuam dominando a área. Os próprios alemães veem os lançadores alemães como exemplo. Então a gente tem amigos lá do grupo de saltos lá, que a gente tem que descobrir o caminho que os treinadores alemães de lançamento descobriram. Porque eles conseguem fazer os grandes resultados deles nas grandes competições e estão sempre com um número grande de atletas de alto rendimento. Então o René Sack, não é tão próximo de mim assim, ele mostrou alguns dados interessantes. Então esse aqui é o mapa da Alemanha. Ele é mais ou menos do tamanho de Minas Gerais, talvez? Mais ou menos. Tá? E todo mundo queria saber lá também, os outros europeus, qual que é o caminho que a Alemanha está seguindo para formar seus lançadores. Né? Então uma das coisas que ele mostrou foram esses pontinhos amarelos aqui. Sabe o que são esses pontos amarelos? São 11 centros de treinamento só de lançamento. Então imagina, em Minas Gerais, 11 centros só de um grupo de provas. Eles têm isso na Alemanha. Vocês podem ver que não está distribuído assim de maneira equidistante esses centros. A gente tem alguns bem pertinho do outro. Bem pertinho. E tem regiões que não tem nada. Como é que eles determinaram onde colocar esses centros? Na verdade, os centros é que determinaram que eles se transformariam em centros. Então, na verdade, nesses pontos aí, havia trabalho de excelente qualidade com lançadores. E a Federação Alemã, ao longo do tempo, já aconteceu há bastante tempo, os promoveu, vamos dizer assim, a centros de treinamento especializado em lançamentos. Então, quem treinava nessas cidades continuou treinando lá, com melhores condições. E nas regiões onde não havia nenhum centro, aí sim, os atletas dessas regiões migravam para os centros mais próximos. Né? Mas a ideia principal foi de identificar onde existia conhecimento, né? Expertise, know-how, sei lá, como vocês preferirem, e aí dar as melhores condições possíveis para que esse conhecimento continuasse se desenvolvendo. Né?
Tem um ponto grande vermelho aqui, que é o que eles chamam de Centro Federal de Treinamento. Seja para a gente nosso centro nacional. Né? É em Kimball, que é na antiga, do lado leste da Alemanha, né? Na antiga Alemanha Oriental. Então lá eles promovem os campos de treinamento nacionais, federais. Né? Então periodicamente o pessoal que treina nesses centros amarelos se reúnem nesse centro vermelho aqui. E eles fazem um monte de coisa, um monte de avaliação, treinam juntos, ou então cada um faz seu treino, mas os treinadores estão lá juntos, né? Vendo um o treino do outro, discutindo. Então assim o conhecimento vai também evoluindo. E vocês viram que tem outros pontinhos vermelhos, né? Menorzinhos, aqui alfinetes. Aqui tem 3, 6, 7, são 9 alfinetes ali. Dentro desse sistema todo de centro local, centro regional de treinamento, centro nacional, tem o programa de competições também. Então eles têm 9 competições internacionais só de lançamento. E não são competições internacionais assim, match, né? Assim, Alemanha contra Holanda. Eles têm uma competição em rally. Tem um treinador especializado em lançamento aqui, talvez? Alguns, assim, gosta, né? Nessa competição de rally, eles reúnem 500 atletas só para avançar, do mundo inteiro, e o pessoal vai lá de graça, não é meeting assim, que é pago por, né, para você entrar com premiação, não tem prêmio nenhum, mas todo mundo quer lançar lá, porque sabe que vai chegar lá e vai encontrar todos os melhores lançadores. Então vão os chineses, vão os australianos, vão os neozelandeses, europeus todos, muitos americanos, né? Então eles estão formando um sistema de desenvolvimento dessas provas que praticamente não tem furo. E colocar essa pergunta aqui, por que a gente é realmente bom assim? Eles têm muita consciência que eles são bons, né? Então por que a gente é tão bom assim? O alemão perguntando para eles próprios. Então, os treinadores responsáveis por aqueles centrinhos amarelos têm uma boa estrutura de treinamento, eles conseguem encontrar e monitorar os jovens atletas ao longo do tempo, ao longo de toda a sua carreira. O trabalho é feito de maneira muito próxima com os treinadores pessoais. Então aquilo que foi apresentado no Congresso Técnico pelo Lázaro, pelo Viveiros, né, desse modelo do Centro Nacional de Treinamento hoje, parece que é o caminho mais adequado, né? Que não é de você pegar o atleta e falar, agora eu vou dar treino para você. É de talvez receber esse atleta por algum tempo lá junto com o seu treinador e continuar monitorando o trabalho desse treinador. Se isso realmente acontecer assim, parece que vai ser um passo positivo. Os campos coletivos de treinamento e o que eles chamam de diagnósticos coletivos são os testes, né? Então lá eles fazem testes bem sofisticados. Isso aqui é tudo que eles fazem em Kimball. Um monte de coisa eles fazem, esse aqui é um exemplo do que eles fazem lá. Vários de nós já tivemos a oportunidade de acessar os informativos que eles fazem nas competições, em campeonatos nacionais, competições internacionais feitas na Alemanha e nos grandes eventos internacionais. Então os times deles de biomecânica avaliam os atletas que estão participando e fornecem relatório para os seus treinadores. Eles fazem isso com bastante frequência, né? E eles compartilham o conhecimento. Então, de novo, aquilo que o Valmir e o Clodoaldo estão preocupados, a ADAB está preocupada com isso, né? Então, parece que esse realmente é o caminho. Então, foram 2 apresentadores diferentes falando mais ou menos a mesma coisa, né? Então, compartilhar o conhecimento para todo mundo crescer junto. E aí, crescer mais rápido. Isso é uma coisa que a gente pode fazer, que a gente pode fazer aqui também. E é bem legal que parece que a gente está caminhando mais ou menos nesse sentido. Iniciativas como essa daqui, né? Essas iniciativas da ADAB, essa mudança de perfil desses centros nacionais de treinamento, está muito comecinho, está muito no papel, vamos ver se acontece assim mesmo, mas a gente espera que aconteça, mas que é mais ou menos o caminho que eles estão propondo que se siga lá também. Bom, uma coisa que a gente... Alguém quer se manifestar? Uma pergunta? Não concorda com alguma coisa? Fique à vontade no momento que vocês quiserem, tá? Uma outra coisa que a gente também sempre comenta na beira da pista é essa questão da transição das categorias de base para o adulto, né? A gente é muito ruim nisso, né?
todo mundo fala isso, porque a gente realmente não consegue fazer com que nossos medalhistas do menor, do juvenil, repitam essa medalha lá no adulto. Na outra reunião que a gente teve aqui da ADAB, se discutiu bastante sobre isso também. Né? Essa preocupação existe lá também. A pergunta era essa mesmo. O que eles estão fazendo de errado aqui que os nossos medalhistas europeus não repetem medalha no adulto? Mas quando vocês começaram a olhar, eles viram que os medalhistas americanos, a maioria, claro que as exceções para lembrar aqui todas elas, né? Mas a maioria não repete sua medalha no adulto. Então eles se debruçaram mais nos números e viram que a grande maioria dos atletas medalhistas das categorias de base, independente da sua origem, não repete essa medalha no adulto. Alguns repetem, a maioria não repete. Eles também constataram, e uma constatação também que já está bastante clara entre nós, da outra vez se demonstrou isso aqui, que não há pré-requisito em você ganhar a medalha lá embaixo para depois repetir a medalha lá em cima. Já são coisas, na verdade, diferentes. Ok, existe o campeonato, eu tenho um grupo da minha seleção, se eu conseguir ganhar a medalha é melhor. Né? O campeonato é competição, então eu tenho uma competição para competir. A medalha é muito bem-vinda, mas isso não quer dizer nada por depois. Tanto perceberam isso, que a própria IAAF percebeu isso, a gente vai ter o último campeonato mundial menores agora no Quênia, depois não tem mais. Né? Aquela ideia do campeão do futuro não vingou. O campeão mundial menor não é necessariamente, na verdade, muito provavelmente não será o campeão do futuro. Mas muito legal ver essa preocupação deles também. As coisas que a gente ouve aqui, eles ouvem lá também. Né? E nessa discussão eles apresentaram uns números extremamente interessantes. E claro que nessa questão da formação, a gente peca também muitas vezes. Né? A gente erra na mão. Isso acontece no mundo inteiro. Consegue enxergar lá no fundo? Tem uns dados interessantes aqui. Ó. Esse aqui foi outro alemão, esse aqui é o Idris Gonchiska, ele é o treinador-chefe de todos os treinadores alemães. Né? Então, o René Sack é o treinador-chefe dos lançadores, esse aqui está acima desses treinadores-chefes por grupo de prova. Mas como o lançamento é a prova da Alemanha, né? Então eles estudam muito o que acontece nos lançamentos no mundo inteiro. Então eles iam ter, todos nós se vemos, né? Jogos Olímpicos em Pequim em 2008. Então eles estavam preocupados com o que ia estar acontecendo com os atletas chineses, com as lançadoras em particular, na sua preparação para 2008, porque eles tinham ambições de ganhar medalha nesse grupo de provas. Então vamos ver o que os chineses estão fazendo, o que está acontecendo com os chineses. Então, em 2001, eles analisaram no peso, no disco e no dado feminino as 12 melhores do mundo, né, da lista mundial, juvenis ou sub-20. Então, das 36 possíveis atletas, né, desses 3 grupos de prova, 18 eram chinesas. Nossa, veio medalha para a China de balde, né? Olha só o que aconteceu 5 anos depois disso, daquele grupão lá. Só uma chinesa estava entre as melhores do mundo adulto. 5 anos depois do juvenil. Não estou falando de menor. 5 anos depois do juvenil. Só uma chinesa entre as melhores adultas. Uma daquelas 18. E chegaram em Pequim, todo mundo lembra, o atletismo chinês ganhou 2 medalhas de bronze. O atletismo chinês inteirinho. Né? 10 anos antes, eles não tinham a sede ainda, mas já eram cidade candidata, acreditavam que iam conquistar, como conquistaram, né? A sede para 2008. Então eles começaram muito antes da gente, né? Quando a gente conquistou a sede, a gente começou a fazer projeto e tal. Os projetos estão todos em alguma gaveta até hoje, né? Eles começaram a trabalhar muito lá atrás. Eles certamente erraram a mão. No Mundial de 98 em Annecy, a gente entrar lá no site da IAAF, a gente vai ver que eles ganharam mais de 20 medalhas no Mundial Juvenil e ganharam a competição 10 anos antes dos Jogos Olímpicos, na casa deles, onde eles ganharam só 2 medalhas de bronze, que para eles foi um fracasso. Né? Então, esse sucesso no juvenil não garante, na verdade, não tem nenhuma relação com o sucesso no adulto. Mas às vezes a gente pode acreditar nisso e pode errar a mão e talvez destruir uma geração inteira. Você tem um outro exemplo que ele deu também dos velocistas americanos, que estão aí entre os melhores do mundo, né? Há muitos anos.
mas que nenhum recordista americano nessas faixas etárias aqui, ó, de 11 a 12, de 13 a 14, eles completam desde cedinho lá, né? Nenhum recordista americano desses chegou a conquistar qualquer medalha em mundiais ou Jogos Olímpicos. Ou seja, é muito legal que você faça, que você comece cedo, que você desenvolva habilidades. Agora, o que você faz aqui não tem nada a ver com o que você faz aqui. Tá? A gente tem que ter isso muito claro, até para contestar algumas críticas que nos façam, eventualmente. Tá? Esse gráfico apareceu em 3 apresentações diferentes lá. Então, quer dizer, não foi de autoria de nenhum dos apresentadores, de um outro alemão aqui, que está referenciado, o Fuchs, 2014, e 3 dos apresentadores discutindo de maneiras diferentes, em diferentes contextos, apresentaram esse gráfico aqui. Então, essa linha verde, eu não vou saber pronunciar o nome, mas é um arremessador de peso alemão, novinho, que ganhou medalha mundial menores, acho que foi campeão mundial, menores, juvenil e adulto. Me fugiu o nome agora, mas também ia pronunciar errado. Mas tem esse aqui. Chegar. David Spohr. Quem pronuncia melhor? Enfim, é isso. E a linha vermelha é do Tomás Majewski, polonês. A idade deles e o desempenho deles ao longo do tempo. O que a gente vê aqui é que o alemão teve um desempenho dele, realmente foi o melhor do mundo em todas as categorias, né? Chegou no adulto, melhor do mundo, campeão do mundo. Muito rapidamente ele chegou no pico aqui, no topo. A minha temporada 6, mas aqui com 2007. E o Tomás Majewski, ele teve um desenvolvimento muito mais gradual, ele demorou muito mais tempo para crescer, mas esse cara aqui, se vocês lembrarem, ele foi bicampeão olímpico. Bem tardiamente, já com uns 30 anos, né? Mas foi bicampeão olímpico, ganhou 2 Olimpíadas. O David não ganhou a Olimpíada ainda, foi campeão do mundo, mas não foi campeão olímpico. Os próprios alemães, essa apresentação aqui é de um alemão, eles disseram assim, esse alemão disse, para nós somos muito organizados, a gente sabe que eles são mesmo, né? Para nós tudo tem que ser baseado em números. E eles sabem que eles fazem assim mesmo. Né? A gente conhece um monte de tabela deles, né? Tudo muito organizadinho. Então, para você entrar em algum programa de apoio, justificar para o Ministério, né? O equivalente ao nosso Ministério, que eu estou dando apoio para o Simval, ele tem que ter um determinado número ali. Esse polonês, se fosse alemão, ele não teria apoio da Federação Alemã antes dos 23 anos. O cara que ia ser bicampeão olímpico, talvez já tivesse parado nessa idade sem fosse alemão. Porque outros estariam tendo apoio e ele não. Ele falou, bom, ele já teria terminado a faculdade dele, certamente, né? Eu vou me dedicar à minha vida profissional porque eu não vou ganhar a vida com atletismo, porque eu não sou o cara, né? O cara são esses outros aí que estão tendo apoio. E, no entanto, esse cara foi lá na frente ser bicampeão olímpico. Então eles reconhecem que esse é o problema deles. Que eles tinham que buscar outros mecanismos para dar suporte para atletas que possam vir a ser medalhistas lá na frente. Só que hoje eles têm uma coisa bizarra na palavra deles, que é eles têm agora um índice, que é formado por diferentes medidas. Ele não falou quase medida zero, mas certamente um resultado de competição, algum teste de avaliação, alguma medida antropométrica, alguma avaliação psicológica, isso tudo dá um índice, e com esse índice ele justifica dar o suporte desse cara. Mas quando esse índice ele tem relação com a medalha também lá na frente, ele também não sabe, ele ainda não tem isso, tá? Então é um problema sério que eles também enfrentam. A gente enfrenta isso aqui, eles enfrentam isso lá também, eles reconhecem que enfrentam esse problema lá. Alguns poderiam talvez chegar aqui e falar, mas esse polonês aqui talvez seja uma exceção. Porque se o cara vai ser campeão olímpico, esse cara tem que ser bom desde cedo. O campeão olímpico, você bate o olho, porque esse cara aqui vai ser, né? A gente vive descobrindo futuros campeões olímpicos, né? Todos nós. Eu também, vários. A gente olha para o moleque e a gente quer que ele seja. Né? Isso é típico do treinador. O treinador é assim. Eles também são. Né? Nós somos. Mas, vamos dar uma olhadinha. Se o polonês era uma exceção, essas são as nossas 3 últimas medalhas de ouro em campeonatos mundiais ou Jogos Olímpicos. Né?
Então, desde 85 para cá, foram as 3 últimas e 3 únicas. Então, a da Malrin, em 2008, a da Fabiana em 2011 e a do Thiaguinho agora, né? Em 2016. Se a gente está falando em perspectiva de medalha, de final, mas não fala da medalha, porque a medalha é o que brilha mais, né? A gente quer medalha. Então, dá uma olhadinha no que aconteceu na vida de cada um desses aqui. Eu conheço mais ou menos. Eu conheço bem a história da Malrin, claro. Conheço relativamente bem a história da Fabiana. E talvez aqui a gente conheça melhor do que eu a história do Thiaguinho, mas todos nós conhecemos um pouquinho da história dele também. A Malrin chegou para treinar comigo em São Paulo em 94. Vou falar para vocês, se fosse hoje que ela chegasse, com 18 anos, e falasse, ô Nélio, eu queria treinar contigo, eu faço salto de distância, salto 5,40. Com 18 anos eu ia pensar bem, rapaz, vai, putz, 5,40, 18 anos já, acho que não vou pegar não. Ela não tinha nada de especial naquela época. Né? Sorte dela é que eu estava meio começando também, sorte minha. Né? E a gente foi meio junto aí a vida inteira. Mas não tinha nada que mostrasse naquela época que ela podia ser campeã olímpica. Ela tentou ir para o Campeonato Mundial Juvenil, ela não qualificou para o Mundial Juvenil. Só que ela não foi para a final. Ela não viajou para o Mundial, porque ela não tinha índice. Ela tentou na barreira, tentou no trilho, tentou na distância, não fez isso. Naquele ano no Mundial em Lisboa, 94. Eu tive atleta que foi para aquele Mundial e a Malrin não foi. A Malrin não era o destaque do meu grupo, né? Nem no juvenil. E foi crescendo, tudo. Mas a história dela foi campeã. A Fabiana, o Simval foi naquele primeiro grupo. Você fez teste na. Onde, Simval? Foi na PUC, não? Porque teve um grupinho que fez o teste antes na pista da prefeitura. São Bernardo, isso. Foi no mesmo, foi em 96, final de 96. Então a gente estava formando aquela escolinha, né, que hoje é o ORCAM, que é a escolinha de atletismo da Fluminense. Eu tive a oportunidade naquele momento assim, de estar coordenando essa escolinha. E no primeiro testezinho que a gente fez, apareceu a Fabiana lá, uma menina assim, compridinha, tinha feito ginástica, então era. Mas não era coordenadinha. Corria que nem ginasta, né? Não era muito forte, não era muito rápida, não era muito resistente. Mas o nosso teste era um teste assim, muito simples, né? A gente mais separava quem era muito pangaré mesmo do que tentava descobrir quem era o cara bom. Então naquela peneirona lá ela passou, né? E por muitos anos a gente ouviu dizer que a Fabiana, vocês já devem ter ouvido isso, que a Fabiana não tinha talento. A Fabiana não tem talento. A Fabiana é muito esforçada, ela é boa tecnicamente, ela faz tudo direitinho, ela se alimenta bem, não sei o quê, mas ela não é talentosa. Talentosa é fulano de tal, fulano, mas a Fabiana não é talentosa. Caramba, campeã do mundo, cara, como que não é talentosa? A gente não sabia o que medir nela. Isso é uma coisa. A gente não sabia o que observar nela. Mas claro que ela é talentosa. Quem que não gostaria de ter uma atleta saltando 4,80? A gente vai procurar o talento no Brasil inteiro, se fosse o caso, né? Só que a gente não sabe o que procurar, a gente não sabe o que medir. E, de repente, ela não passa pela peneira e fica por aí. Como não passou pela peneira, nossa última medalha olímpica. Vocês conhecem a história do Thiago, né? Em 2000 e... Quando começou a rede? 2008. Começou um clube de atletismo em Bragança Paulista, a rede, né? E a pessoa que bancava o clube, o dono do clube, né? Ele queria descobrir e formar medalhistas. Ele falava, mas isso é vergonha? Eu não sei ter vergonha mesmo, não tem nenhum problema de você ter esse objetivo, né? Então, meu objetivo é alto rendimento, eu quero o cara que vai ganhar medalha. Ok, difícil, né, encontrar, mas vou tentar encontrar. O Thiaguinho fez o teste para entrar na rede. Ele passou? O cara que ele queria passou na frente dele e não passou. Não passou no teste. Porque a gente não sabe medir isso. A gente não sabe identificar o talento. Ainda bem que alguém falou assim, ó, deixa o moleque aqui e vamos dando treino para ele, de repente vira alguma coisa, né? E virou, né? Então a gente não sabe, não é que nós brasileiros não sabemos. Não se sabe como fazer isso. Tá? Então a gente está se diminuindo aqui, não. Não se sabe como fazer isso. Talvez a grande saída que a gente tenha seja fomentar os centros, né, de vocês, onde vocês trabalham,
fazer com que vocês sejam capazes de trabalhar com um número grande de crianças ao longo de bastante tempo e principalmente motivando essa molecada para voltar no dia seguinte. E sabe quanto isso é difícil, né, no começo, né? Isso é identificação de talento. Ao longo do tempo alguém vai sobressair. Agora você querer descobrir o cara, ele vai passar na sua frente e você vai falar, esse aqui eu não quero, vou querer esse outro aqui. E aí ele vai ser campeão olímpico lá pelo outro clube e você não deu certo, então vamos estudar. Né? Estudar tem que estudar mesmo, né? Mas estou querendo dizer que você, se quiser descobrir quem é o cara, você não vai conseguir. Então o fundamental é a gente investir nos treinadores e nos programas, que vão manter muita gente treinando por muito tempo, motivados, e aí sim, eventualmente alguns chegam nesse nível aqui. Esse é um outro exemplo, não é de brasileiro, né, mas é um atleta que eu treino há quase 5 anos já, o Emiliano Laza, é uruguaio, foi finalista olímpico agora no Rio. Né? Esse moleque, ao longo da carreira, ele começou cedinho, começou bem novo. Muito bem formadinho lá no Uruguai, pelo Luiz Sotura, o primeiro treinador dele. Mas ele não teve resultado no menores, não teve grandes resultados no juvenil. E ele via... o Uruguai nunca teve uma população muito grande de atletas, né? Mas ele via atletas viajando para essas competições, seja com índice para elas ou indicados pela federação. E ele nunca viajava. E o Luiz falava para ele, Emiliano, não se preocupa, o importante é fazer o resultado no adulto. E ele continuou motivado, treinando, até que ele foi finalista olímpico, uma posição que o Uruguai jamais teve, né? Foi sexto. Claro que o Luiz falava isso para todo atleta dele, né? Eu nunca falei isso para o Emiliano, mas é claro que falava para todo mundo, para manter todo mundo voltando para a pista. Mas isso que é importante, né? Manter a motivação, acender aquela chama, para que o moleque continuasse querendo treinar. O Emiliano adora treinar, né? Ele adora fazer atletismo e agora ele está fazendo resultado. Mas se ele não fosse finalista olímpico, ele estava treinando até hoje também. Então essa, basicamente, é a função que a gente tem. É de manter essa chama acesa, fazer com que a molecada se mantenha motivada, voltando no dia seguinte. Treinou hoje, no dia seguinte, o moleque veio de novo. Já é uma vitória. O mais importante é ensinar, dar treino, melhorar a força, a resistência. Manter o moleque na pista. Isso é o mais importante. Né, meu? Posso fazer uma pergunta? Claro. Pegando um gancho com tudo isso que você falou, a gente tem algumas estatísticas, alguns tratamentos estatísticos, principalmente em relação à faixa etária de quem está fazendo as finais de mundiais, Jogos Olímpicos e de medalhistas também em Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais. Né? E a gente pega aí uma idade talvez muito jovem desses medalhistas, mas a gente percebe também que esses medalhistas, poucos deles se repetem nos próximos ciclos. Né? Pelo que se eu estiver equivocado, você me corrige, mas me parece, pelo que você está apresentando, que isso também teria uma relação muito grande em que, principalmente em determinados países, e aí você falou muito da Alemanha, que esses atletas permanecessem por um tempo maior treinando. E o exemplo que você usou ali dos arremessadores, basicamente, traduz isso. Seria isso? Porque, por exemplo, hoje, se a gente pensar em termos de Brasil, a gente tem uma quantidade baixa de praticantes, né? A gente tem um número, se a gente pensar que a gente tem quase 210 milhões de habitantes, um número muito baixo de praticantes, e aí a gente tem possivelmente atletas que apresentam características, perspectivas de alto nível, mas que talvez, se a gente pensar em trabalhar esses caras nessa faixa etária que essa estatística nos mostra, talvez a gente queime muita etapa e antecipe o encerramento da carreira desses atletas. Eu acho mais ou menos por aí. Uma coisa, isso se discute bastante lá também. Então eles falam que não existe uma trajetória comum até o alto nível. Isso é absolutamente individual. Você pode ir por diferentes caminhos. E essa trajetória não é linear. A gente vê isso como aquela fininha. Isso não é linear mesmo. Você sobe, você desce. Você sobe, parecia que você não ia melhorar mais, né? Só de 23 até os 26, 27 anos. Alguém melhora? Está
estabilizado, né? Não, nunca não. É depois disso que foi ser campeão olímpico. Né? Então, é individual e não é linear. Nessa discussão dos alemães, esse cara ia entrar muito tarde no programa, se ele estivesse treinando aqui ainda, entrar muito tarde, ia passar muito tempo sem melhorar e ia sair do programa. Antes de ser campeão olímpico pela primeira vez. Né? Então, quer dizer, a gente tem que considerar isso. Quem melhora mais rápido, provavelmente vai se manter aí por menos tempo. Isso é o que eles dizem. Né? Quem demora mais para amadurecer se mantém no alto rendimento por mais tempo. Isso não quer dizer necessariamente que marcar esse moleque de treino. Quer dizer que pela característica individual dele, ele era mais precoce, se desenvolveu mais rápido, vai ficar aí por algum tempo e talvez não consiga se manter por tanto tempo assim. E esse talvez não seja porque ele estivesse treinando aqui, é porque pela característica individual dele também, ele demorou mais tempo para se adaptar a esse tipo de treino. Então são questões que a gente realmente tem que levar em conta nessa visão de longo prazo. Né? Então seria importante manter o moleque voltando para a pista, é importante prolongar a carreira desse pessoal também. A média da medalha, pensando em todas as provas, é ao redor de 26, 27 anos, talvez, né? Ao redor disso. Né? Mas muitas dessas medalhas são conquistadas por atletas de 32, 31, né? A da Malta foi com 32, foi bem tardia. Né? Ainda bem que ela voltou e continuou treinando até bastante tempo. Mas então, partindo desse dado que o professor apresentou, eles têm grandes centros, vários centros de arremesso e lançamento. No Brasil, hoje não tem esse número tão elevado igual deles. Então aí não bateria de frente com o senso comum que todos os brasileiros técnicos batem. Não tem grandes resultados porque não temos grandes centros. Então, eles têm, e mesmo assim, esses atletas precoces, no caso, igual o professor falou, de dar resultado rápido, não se mantém. Eu sei que essa é a grande resposta, mas o que o professor pode falar, então, como amenizar esses efeitos? Saber que o atleta é bom no menor, tentar manter ele no juvenil e tentar chegar com ele ainda no adulto e tentar manter esses resultados. Então, acho que na verdade a gente fala o seguinte, e eles falam também, não há relação entre o sucesso nas categorias de base e o sucesso no adulto. Quando fala que não há relação, não estou dizendo que a relação seja negativa. Não haver relação, quer dizer, você não pode nem dizer que vai ser e nem que não vai ser. Tá? Se você não pode dizer que não vai ser, então, na verdade, o nosso desafio é manter esse pessoal treinando por bastante tempo. É só lá na frente que a gente vai ver se vai dar certo ou se não vai dar certo. Né? A gente não consegue antecipar isso. Seja pensando no moleque que ganhou a medalha, seja pensando no moleque que foi à final, seja pensando no moleque que sequer qualificou para o Mundial. A gente tem que manter esse pessoal treinando. E se desenvolvendo no seu próprio ritmo. Talvez no seu próprio ritmo o leve lá aos 30 anos a ser finalista, medalhista olímpico, quem sabe? Talvez não, né? Mas ele vai ter desenvolvido sua capacidade ao máximo. Tem uma questão, né, seria oportunizar. Você oportunizar a treinabilidade de qualidade para o maior número de atletas. O maior número possível, tanto a molecada quanto para aqueles tratando esse programa mais formal. Principalmente em termos de qualidade de treino. Você qualificar um atleta, não porque ele tem uma faixa de qualidade que possa se desenvolver que é dele. Eu acho esse ponto muito interessante, porque a gente vê dentro do senso comum, do raciocínio que tem sido desenvolvido, uma realidade bem diferente. Não, bem diferente. Bem diferente. Vocês imaginam quantas vezes me perguntaram assim, Nélio, quanto é bom o salto de distância para o menor? Quanto é bom? Sei lá. 6 metros pode ser bom, 7, 7,80, não sei quanto, sei lá, eu não sei quanto é bom, né? Quer dizer, para ganhar a competição eu sei, mas quanto é bom pensando lá no futuro, é muito grande, né? A amplitude de resultado é muito grande, eu não sei. E aí eu vou o cara não está querendo abrir o jogo, o cara não está escondendo para mim, não estou escondendo nada, não sei mesmo, né? E é justamente por isso, né? Fico procurando descobrir o cara que vai ser o medalhista depois. E por esse resultado aqui, não dá para saber. Não dá para saber. Porque cada um se desenvolve num ritmo diferente. Agora, uma outra situação que eu observo também, nesse contexto que você colocou, nesses grandes
comparando com o futebol. No futebol, na época jogando, falava-se muito isso também, né? E vários exemplos de atletas que frequentavam, participavam da seleção brasileira da base, nem sempre chegava na seleção brasileira adulta também. Existe um comparativo do atletismo com outras modalidades também? Eu não conheço dados, mas na verdade isso, quando você para pensar, é tão óbvio, né? Imagina, a cada 2 anos, agora parou de ter mundial menor, vai parar, né? Mas a gente tinha um campeão mundial menores, um campeão mundial juvenil, de novo, um diferente no menor, raramente repetia o juvenil, quer dizer, era outro diferente também. Daqui a 5 anos está todo mundo brigando com os caras que já estão competindo aqui há 10 anos. Não cabe todo mundo no mesmo pódio. Para começar, aqui não cabe, né? Sem contar que alguns realmente vão chegar brigando, mesmo que não subam no pódio, outros não, né? E a mesma coisa, né? Na categoria de base, modalidade coletiva, vão 22, né? Não cabe todo mundo lá. Aí, na época falava-se muito que talvez o principal motivo de acontecer isso seria o treinamento desportivo precoce, né? Onde o atleta atingiria o pico de performance dele numa idade muito nova, né? Será que também, você acha que tem alguma relação com isso também? Porque naturalmente vem por mim. Aqueles atletas que a gente acha que tem mais potencial, você acaba dando mais atenção e exigindo mais dele, por exemplo, no trabalho. Aqueles que a gente vende, muitas vezes acaba não priorizando tanto o trabalho dele. Será que tem alguma relação? Vou tentar responder, o Fernando ajudar? Não, o vou tentar responder. Na realidade, eu só ia dizer o seguinte, que o Rodrigo Dario tem um trabalho onde ele pegou o resultado dos mirins, 10 anos, né, Rodrigo? Os menores? E ele fez análise, o que esses caras fizeram no mirim 10 anos atrás, se tiver errado, melhor, você pode falar melhor do que eu. É melhor você falar do seu trabalho. Fala alto. Fala alto, por favor. O estudo que a gente apresentou no comitê, eu e o professor Eduardo, que parte do lado aqui, fez uma. Fala alto. A gente fez um estudo baseado nos atletas que foram os primeiros participantes do Campeonato Brasileiro de Mirim 2000. Aliás, os ranqueados do primeiro ano em que a categoria Mirim, 2010 no caso, foi oficializada pela CBAT como categoria oficial. E a gente fez o percurso desses atletas durante esses 6 anos, né, no caso a gente concluiu isso no ano passado, e verificamos qual foi a porcentagem de atletas que evoluiu do Mirim para o menor para o juvenil e o número que chegou no juvenil. É claro que esse espaço de tempo para analisar esses atletas é um espaço curto, um espaço de 6 anos em estudos de análise de progressão de ranking, é um espaço curto de tempo. Então, para isso, a gente comparou também os menores de 10 anos atrás. Então, a gente chegou à conclusão de que, atualmente, os atletas mirins, eles estão evadindo-se do esporte, não apenas em termos de resultado, porque a gente analisou também os atletas que não estão mais entre os 20 melhores, mas continuam fazendo atletismo. E a gente verificou que esses atletas da categoria mirim foram, em 2010, foram 191 atletas, apenas 16 deles conseguiram ficar entre os melhores ranqueados no adulto agora em 2016. Então, de 191 atletas, apenas 26 estão entre os 20 melhores no adulto. E de 10 anos atrás, apenas um atleta de 292 atletas que foram estudados conseguiram participar da Olimpíada, que no caso foi o Cleves. Foi o único que de 10 anos atrás conseguiu chegar na Olimpíada. Masculino esse estudo. E apenas 13 de 10 anos atrás continuam ranqueados entre os melhores. Então é uma porcentagem que foge um pouquinho do parâmetro mundial que estatisticamente eles falam que de 10 a 12% é o número de atletas que conseguem sair das categorias de base e chegar no adulto. No Brasil, em 10 anos, apenas 5,4% conseguiu chegar no adulto. Menos interessante. Que acho que só respondendo rapidamente, né? Essa questão do errar a mão, né, dar um treino além do que seria adequado para a molecada, comentei aqui, às vezes a gente erra a mão mesmo, né? A gente tem que ter a humildade para reconhecer isso. Mas muitas vezes o que acontece é que você está com um atleta precoce, ele não talentoso, precoce. Então ele faz resultado melhor nesse momento e vai ser ultrapassado por outros depois. Então essas duas coisas estão
estão caminhando meio em paralelo. Então, Fernando? É só em cima da fala do professor, eu não sei se você tem dados para isso daí, recentes, né? Mas aqui no Brasil existe uma tendência a nós utilizarmos como sinônimo, né? Iniciação desportiva precoce, ou treinamento desportivo precoce, especialização precoce. É que a prática desportiva precoce faz parte do que nós chamamos de cultura desportiva da população. Tá? E nós temos um grupo de pessoas hoje que eu chamo de pedagogentes da educação física, que criticam inclusive essa prática desportiva precoce. E esse é um problema muito sério quando nós pensamos e comentamos sobre a necessidade de estimulação de prática desportiva escolar, além de todos os outros problemas. Eu acho que existe um exagero no medo e no receio de se fazer iniciação desportiva cedo e prática desportiva em idades tempranas. Que nós, do atletismo, não devemos cair nesse erro. Concordo 100%. Concordo 100%. Essa é uma coisa que me preocupa muito. Tem vários professores universitários, várias pessoas falando isso, a gente lê em jornal a todo momento. Né? O esporte é um fenômeno importante, a sociedade reconhece como sendo importante, movimenta muito dinheiro, e se existe um profissional que a princípio tem condições de trabalhar isso, é o profissional de educação física. E nós, muitas vezes, negamos essa possibilidade. E eu não sei vocês a experiência recente, mas a minha experiência é que dentro do centro formador de pessoas ruins nessa área, existe negação desse fenômeno, que a sociedade reconhece como sendo importante. Então, mais uma vez, se alguém falar iniciação desportiva precoce ou prática desportiva precoce, não critiquem isso, não falem que isso é um mal. O problema é que esporte que nós estamos falando, para que nós queremos. Muito legal. E essa questão dos pedagogista é interessante, né? Eu vou falar o seguinte, quando eu estudava, né, eu não gostava muito de matemática. Tinha danada da equação de segundo grau, lá que eu era ruim nisso. Mas eu nunca vi nenhum professor de matemática falando mal da equação de segundo grau. Todos eles dão a equação de segundo grau. Agora eu vejo professores de educação física falando mal de um conteúdo importante nosso. É nosso esse conteúdo, que é esporte. Não é esporte de competição, de alto rendimento, mas é o que você está falando, né? Iniciação esportiva dentro da escola devia existir, né? Só que nós, não nós, nessa sala, mas nós, profissionais de educação física, professores de educação física, fazendo essa analogia com o professor de matemática, né? A gente não quer essa equação de segundo grau na nossa aula. É por isso, eu digo eu. Qual foi o... Por exemplo, tem o alemão ali e o polonês, né? Na polonês, sinceramente, começa a ficar muito assustado, não tem tanto resultado, e para. Na verdade, a sorte do polonês, a Polônia tem muita tradição, né? No atletismo, e tem resultados bem interessantes também. Se não me engano, esse ano eles ganharam de novo o campeonato europeu, agora indoor, de número de medalhas. Né? Mas ele provavelmente não tem uma densidade, uma profundidade tão grande quanto os alemães têm nessa prova. Eles têm excelentes atletas, mas ele conseguiu se manter na seleção polonesa, mesmo que fosse um nível inferior aos dos alemães. Então ele continua tendo lugar. Então a comparação foi essa, ainda bem que não é polonês. Se fosse alemão, ele ia estar fora da seleção por tanto tempo, e fora da seleção, fora, sem apoio. Né? E talvez ele parasse de treinar antes de realizar o resultado dele. Eu tenho o exemplo do Hegelen, que até hoje recordista brasileiro dos 110 com barreiras, 13,29. Ele foi um juvenil razoável, né? Correu 14,70 como juvenil. Hoje em dia não seria bom, né? Mas foi razoável na época dele. E ele não tinha categoria sub-23 naquela época, ele saiu do juvenil e era um adulto ruim. 14,70 adulto é ruim. Ele melhorou para 14,13 em 2 anos, continuou sendo ruim. Ele só continuou treinando porque naquela escolinha que o Simval começou em 96, ele era nosso monitor, entre aspas, né? Então ele ia comigo de carro para Campinas, o Heber era o monitor, ele ganhava como monitor para ajudar a dar treino. Ele estava escondido do sol a manhã inteira, assim. Aí treinava na hora do almoço, escondia do sol mais um pouquinho e voltava de carro com a gente, mas ele ganhava o salário dele.
E depois, com 22, 23 anos, ele começou a melhorar. Então, ele correu 13,29. Ele podia ter parado com 20, 21 anos, correndo 14, 13. Ninguém ia. Não, 14, 13 não vale nada. Né? Mas ele continuou treinando, correu 13,29 por isso, né? Porque ele teve um tempo mais longo de amadurecimento na sua vida. O Zindó nem, ele é assim mesmo. Ele ficava lá do lado do bebedouro, escondido do sol. Ainda bem. Ele treinou. E mais uma coisa que eu ia comentar. Vaninha comentou aqui da questão socioeconômica, é claro, né? A Alemanha é uma coisa, o Brasil é outra, né? A Europa é uma coisa, a América do Sul é outra. Então, isso se discutiu lá também. Cada realidade tem que encontrar suas próprias soluções. Até porque a gente fala de Europa, a gente pode estar falando da Alemanha, da Grã-Bretanha, da Bósnia, da Albânia, é tudo Europa. Né? E estava todo mundo na mesma sala lá, buscando soluções. Então é heterogêneo mesmo, mas eles são mais heterogêneos do que nós. Bom, legal que deu bate-papo. Vou tentar falar sobre esse último ponto aqui, tá? Eles também discutiram isso lá. É interessante ver a discussão, né? Critérios de participação nos grandes eventos internacionais. O grande evento internacional para eles é o Campeonato Europeu. Né? Para a gente seria realmente, sei lá, Mundial, Olimpíada, porque o sul-americano é de um nível muito diferente do que é o europeu. Qual é a preocupação deles? Olha que interessante. O pessoal qualifica o europeu com índice. Então, eu vou falar o índice que eu conheço, que é uma prova que eu trabalho, e que eu tenho no europeu, né? Que é o salto de distância 7,95, é o índice para qualificar para o europeu. Legal, qualifica para o europeu. O índice chega lá, compete mal no europeu. Tem alguma semelhança com alguma coisa que a gente fala aqui? O cara qualifica para a competição, chega lá e compete mal. Acontece lá também no europeu, que é menor do que o Mundial e Olimpíada. Né? Ele faz o índice e não repete o índice no grande campeonato. Nossa, é uma coisa que parece que está se repetindo no mundo inteiro, não é? No mundo inteiro isso acontece. Né? Uma sugestão que eles têm lá, que sugestão não, eles vão adotar isso a partir do próximo campeonato, não vai ter índice. Vocês lembram quando existia, hoje existe na IAC, a gente chama de ranking, mas não é ranking mais, é o top list, né? A lista dos melhores resultados. Antigamente tinha um ranking, era um ranking de pontos. Então, baseado em competição que você participava, a importância dessa competição, o seu resultado dentro da competição, você tinha um determinado número de pontos. E tinha uma média e você tinha então um ranking por prova. Eles vão estabelecer um ranking europeu nesse modelo para convidar os atletas que vão participar do campeonato europeu. O presidente europeu é um norueguês. E ele estava lá. Ele falou assim, vou dar um exemplo para vocês do meu país. Antes dos Jogos Olímpicos, todo final de semana a gente faz competição. E aí, de repente alguém lança, por coincidência lançamento, lança lá e faz o índice. Por coincidência, pegou um vento legal, um clima bom, estava no dia, fez o índice. Ele ficou tentando, tudo fez o índice. Esse cara não vai fazer um bom resultado na grande competição, como não fizeram. Né? Mas a preocupação dele é o campeonato europeu, ele quer ter um espetáculo para vender. Para isso ele quer ter os atletas que sejam competitivos na grande competição. Eles acham que talvez esse seja um caminho para selecionar. Então não o índice, mas o cara que consegue fazer resultados mais estáveis ao longo do ano. Eu não sei se esse é o caminho, mas o que ele está mostrando ali, nessa discussão, é quando você deixa as coisas mais difíceis, quanto mais difícil for você se qualificar para o campeonato, a maioria daqueles que qualificam para o campeonato não consegue competir bem nesse campeonato. Porque a grande competição dele foi aquela que lhe permitiu avançar. E não é que ele está sossegado agora. Alguns até ficam, né? Agora cumprir a meta. É que ele não consegue fazer mais. Ele não consegue fazer mais. Então essa é uma discussão que a gente tem que ter aqui. Então, lá é a participação do europeu, no nosso caso, é convocação. Né? A gente tem um critério mais difícil agora para a molecada. Né? Então, antes era os dois primeiros e o sul-americano. Agora não basta ser um dos dois. O campeão vai, mas o vice tem que ser um dos três do ranking sul-americano. Então, se de repente eu podia me planejar para tentar ser segundo aqui, né?
ser um dos dois aqui, agora eu tenho que ficar tentando o ano inteiro fazer o resultado que milhares que lá na frente vão estar entre os 3 do ranking. O Pan-Americano é a mesma coisa, mais difícil ainda, né? Talvez na hora do Pan-Americano aquele que classifique não seja capaz de competir bem lá. Não sei. No adulto esse ano vai ser um problema. Alguns já fizeram um índice com resultado bem legal. Quem faz o índice na mosca, você acha que ele está preocupado agora em se planejar para competir no Mundial? Ele está preocupado em ganhar mais um centímetro, mais um décimo, porque de repente a diferença entre ficar entre os 40 do mundo ou em 41º. A gente não tem a garantia. Até o último dia a gente não tem a garantia. Então até o último dia tem que tentar melhorar um centímetro, um décimo, um centésimo, porque senão você não vai. Antes de você competir bem lá, você tem que estar lá, né? Então, só apertar talvez também não seja a solução. Desculpa. Clodoaldo? Na realidade, isso me remete a algumas reflexões, né? Aproveitando exatamente o que você está dizendo, o fato de não só fazer o índice, mas de estar entre os 40, isso me provoca exatamente essa situação que você citou, de continuar competindo para que eu possa ganhar mais alguns centímetros, né, alguns centésimos, para que eu não corra o risco de ficar fora dos 40. Né? E aí, muito tem se falado, muito se discute de planejamento, de periodização. Isso implica diretamente na periodização. Isso implica diretamente no planejamento. Isso implica diretamente na obtenção de boas marcas, exatamente na competição-alvo. A sua competição-alvo passa a ser todas. Né? Para quem... e aí isso remete a uma outra situação que assim, a gente tem talvez meia dúzia de atletas que vão fazer índice em forma ou fora de forma. Né? Então, o Thiago, obviamente, a primeira competição que ele fizer, independente de qualquer fase de treinamento, ele vai ser índice olímpico. Então, eu não tenho a menor preocupação com relação a estar em forma nas grandes competições. Né? Mas se a gente pegar, por exemplo, um atleta de 100 metros, que tem 10 e 20 e precisa correr 10 e 15, esse cara vai ter que fazer várias provas. E 10 e 15, por exemplo, ele não vai. Ou seja, só fazer o índice, eu estou chutando, estou falando um resultado aqui que não tem nada a ver com o que a gente está dizendo, mas, por exemplo, 10 e 15 não o garante lá porque provavelmente ele não ficará entre os 40. E se eu tenho que manter esse cara competindo o tempo todo, seguramente eu não vou chegar com esse cara em forma. E uma outra coisa que interfere diretamente, novamente no que diz respeito ao planejamento, é a partir do momento que eu tenho a competição-alvo como um campeonato mundial, falando do adulto, ou, por exemplo, pegando especificamente o caso que a gente tem aqui, do Pan-Americano, né, juvenil, a gente está no campeonato juvenil, mas que a gente tem um campeonato brasileiro que pode definir isso, né? Em abril, quer dizer, eu tenho a principal competição da categoria que está colocada em abril e essa competição vai acontecer em julho. A gente tem maio, junho, julho. Para algumas provas é possível que a gente faça uma periodização dupla para que ele esteja em forma aqui e esteja em forma lá, em outras talvez não. Né? Talvez vocês não trabalhem com periodização dupla, por exemplo, né? Talvez a gente não faça periodização e eu tenho que botar esse cara em forma para ele competir a categoria dele em alto nível, ou disputar a prova, ganhar a prova para ir para um sul-americano, que também é importante, né? E que pode ser, por exemplo, a razão da continuidade de certos projetos, né? Para vários de vocês que estão aqui. E como é que esse cara chega no sul-americano, que também é em junho, e nós estamos em abril? Então, isso é uma reflexão, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande em tudo isso, todos nós, é uma cadeia. Nós, treinadores, os atletas, porque estão implicados diretamente nisso e necessariamente não podem ser responsabilizados, talvez, por não conseguir a manutenção desses resultados, os clubes, federações, confederações. Essa é uma discussão muito ampla para a gente fazer. Essas coisas condicionam externamente o teu modelo de organização do treino, né? Você tem lá o seu modelo, você acredita que é assim, só que de repente o brasileiro ia abrir agora. Eu já comecei a treinar em outubro sem saber o calendário, né? Eu já comecei lá, porque
As coisas são mais ou menos tradicionais, você imagina isso, né? As datas são mais ou menos tradicionais. E de repente, não é junho não, é abril. Tem mulher que tem certeza, tem mulher que competiu aqui pela primeira vez no ano. Né? A pessoa que está por aí. Competiu pela primeira vez ou segunda vez no ano. A competição talvez mais importante dele do ano. É isso. Não, o Laudo também respondeu. Isso é uma pergunta difícil. E isso é verdade, né, assim, em relação à relação da apresentação do Laudo, né? Uma competição lá, um salário importante. A gente tem essa certeza. Eu sempre faço também assim, o programa do trabalho lá, temporada, a minha temporada, você tem que correr o 10:45 na segunda competição do ano. Mas eu estou pensando em junho, foi para ele dessa. Nosso projeto é bom, porque se treinar para o brasileiro aqui, por exemplo, chegar no melhor, como é que eu não consigo levantar? Eu consigo organizações, mas eu não consegui. Então, você explicou muito bem. Acho que é um ponto forte para nós, assim, enquanto conjunto, né, enquanto organização, a gente tentar achar uma forma, um caminho que a gente consiga tomar essa direção aí, porque o índice é fantástico, ele é terrível, né? Você vai aprender com o índice e acabou, né? Vai lá, faz uma trabalho, realmente chega na competição, uma piorou. Fazer um outro comentário também. Esse sistema que eles estão querendo adotar na Europa, na verdade, está privilegiando. Eu acho meio estranho isso, porque alguns atletas não conseguem entrar nas competições que vão marcar ponto, né? Mas enfim, o que eles estão tentando fazer é privilegiar aquele cara que no confronto direto compete bem. A gente vai ter uma classificação para Sul-Americano adulto esse ano, com o Troféu Brasil, na última data. Sabe quanto vale o confronto direto? Nada. Ninguém vai ser convocado pelo confronto no Troféu Brasil. É ranking. Pode acontecer do Troféu Brasil efetivamente não vale nada. Você chegar aqui na competição, pegou um vento de 2.1, mas só que não vale. O Troféu Brasil não entrou na classificação do Sul-Americano. Então pegou um vento no peito e ninguém faz resultado nenhum. Ninguém qualifica pelo Troféu Brasil. É umas coisas que não entendo. Europeu e que converte o pensamento a nível mundial do atletismo. E, ao mesmo tempo, as nossas discussões estão totalmente divergentes. A gente discute as mesmas coisas, sim, mas com os programas, as pessoas estão caminhando para lá totalmente diferentes. Então, quer dizer, o mundo todo está discutindo dentro de determinados parâmetros, observando qualitativamente a preparação do atleta, o desenvolvimento desse atleta para uma determinada forma de organização e aparentemente nós estamos vendo a coisa de uma outra maneira, não nós, mas assim, o sistema está sendo organizado de outra maneira. Então isso está me causando a gente tem que ter mais voz. É isso aí. Eu não esperava uma informação dessa. Porque tudo isso não está atingindo. Porque essa informação aqui diverte muito do que foi formado um pouco antes. Então eu fico está acontecendo, a gente precisa realmente discutir, sentar e falar. Me alongando um pouco, não tem competição, mas eu vou tentar falar rapidinho agora nesse finalzinho, porque está ligado a essa questão do planejamento também. Porque a gente não sabe planejar, não é verdade? A gente não sabe periodizar, porque nossos atletas não fazem resultado na competição mais importante. A gente já viu que isso acontece com atletas do mundo inteiro, mas eu vou dar uma reforçadinha nisso. Em 2009, a gente teve um campeonato mundial em Berlim, nessa porta linda, né, da porta de Brandenburgo, e eles estavam comemorando 20 anos da queda do muro. Então a molecada nem lembra que existia, nem sabe que existia muro, mas tinha um muro lá que dividia, não era que dividia as duas Alemanhas, né? Era pior que isso, dividia uma cidade em dois, né? Então Berlim estava incrustado lá na Alemanha do Leste, Alemanha Oriental, e mesmo assim essa cidade era dividida entre Ocidental e Oriental. Então tinha lá um muro, caiu o muro, abriu-se os arquivos da Stasi. Então para quem gosta de filme de... Quem já me viu falando, eu já mostrei isso antes, mas vou repetir então, porque vários não me ouviram. Para quem gosta de filmes de detetive, alguma coisa assim, vai lembrar que a Stasi era a polícia secreta da Alemanha Oriental, que era muito mais violenta do que a KGB, mais famosa, que era a polícia secreta da Rússia. Né? Abriram esses relatórios da Stasi, tinha um monte de coisa
terrível lá nesses relatórios deles. E encontraram coisas lá que não tinha nada de, a princípio, né? Não parecia ter nada de terrível. Plano de treinamento, periodização. Olha que interessante. Uma salvadora de distância que evoluiu ao longo de 4 anos, um decatleta, o quanto evoluiu, caiu um pouquinho aqui, resultado de teste, volume de treino, na época pré-Excel, né? Então isso daqui é, nossa, alta tecnologia. Na verdade, a informação é que é importante, né, ter. E eles tinham tudo de maneira muito bem organizada. Puxa vida, então, essas pessoas que falam, né, dos países do leste europeu, que eles eram organizados, que periodizavam, e por isso faziam os resultados na grande competição, os alemães eram os melhores. Eles iam para o campeonato mundial com 15, 16 atletas, eles lutavam com 15, 16 medalhistas. Impressionante. Né? Os caras eram bons de periodização, rapaz. Você tinha que aprender com eles. Né? E eles tinham lá o conceito que os russos usavam também, a União Soviética usava. Né? E aqui no meio, eles controlavam tudo. Aqui é tudo em alemão, né? Não vou saber dizer exatamente o que é. Mas tem lá quilos, quilômetros, fala de cargas, miligramas. Pensa assim, puxa Deus, nós somos treinadores, aqueles documentos dos treinadores. O que eles controlavam em miligramas? Para essa salvadora de distância aqui, que não tinha o nome, né? Não divulgaram o nome dela. Mas ela aqui, ó, com 16, 17 anos, saltou 6,90. 3 anos depois, saltou acima de 7,30. Então não precisa colocar o nome dela, todo mundo sabe o nome dela, né? Ike Dreschke, né? E aqui o decatleta, você chega até a procurar, também dá para saber quem é, mas eu já não lembro mais quem é o nome dele. Mas enfim. Esses treinadores também controlavam em miligramas alguma variável importante do treino deles. Na verdade, todo mundo sabe o que é, né? Era de Brecht, eles estavam controlando os efeitos dessas drogas aqui ao longo do tempo. Então, no caso dela, eles experimentaram drogas grandes no começo para androgenizar a brecha, ou seja, transformá-la mais ou menos no homínio, e depois, com doses menores, eles conseguiam manter essas características androgênicas dela. E está tudo isso descrito lá, tudo escancarado para quem quiser ver. Então, será que era organização ou eram outras coisas, né? Por que eles saíram com times tão pequenos? Eles são times pequenos porque eles testavam no último momento, dentro de casa. Ó, você tá dando negativo, pode competir. Você deixa para a próxima, fica treinando, você vai testar positivo lá. E é por isso que eles tinham tanto sucesso lá, né? A gente achava que isso tinha ficado nos anos 80, né? E agora a gente sabe que não. A gente sabe que os russos continuaram fazendo, não só eles, né? Sem ingenuidade, né? Mas de maneira sistemática, eles continuaram fazendo até agora. Né? Até poucos anos. Ano passado, ano retrasado. Então, todos esses modelos que nos vendem, como os modelos de organização do treinamento, os tradicionais, os contemporâneos, né? Contemporâneos de quem também, né? O contemporâneo dos anos 70, né? O contemporâneo do tradicional, talvez. Todos esses modelos foram construídos nessa realidade aqui. Uma realidade que a gente não quer reproduzir. E que a gente, consequentemente, não vai ter o mesmo resultado que eles tinham. Porque a realidade é completamente diferente. Né? Talvez o fator mais importante dessa realidade aqui não esteja publicado nos livros. Estão lá nos arquivos da Stasi. Mas nos livros a gente não encontra. Então vamos falar assim, porque a gente não sabe planejar. Vamos lembrar dessa realidade aqui, vamos talvez pensar num outro conceito, né? Planejar a gente precisa mesmo, não tem dúvida, né? Então planejamento é fundamental, a organização do treino é fundamental, tem muita coisa para a gente aplicar. Se a gente não organizar isso, fica uma bagunça, né? Então organização do treino isso é importante, alguns gostam de continuar falando de periodização, não tem problema, né? Mas talvez mais importante do que periodizar seja monitorar o que está acontecendo no treino. Então, eu estou dando um estímulo para um atleta, ele vai responder de maneira diferente de um outro atleta submetido ao mesmo estímulo. Quando a gente monitora, a gente consegue, aos pouquinhos, ir individualizando essa carga. É mais ou menos assim, vou sair de casa, vou lá para Guarulhos. Eu trabalhei em Guarulhos, mas não conheço a cidade.
Eu dou uma olhadinha, na minha época era assim, né? Quando eu trabalhava lá, na verdade, eu pegava um guia, que era da grossura de uma lista telefônica, e a molecada não sabia nem o que é guia, nem o que é lista telefônica. Enfim, era um livrão. Eu procurava os nomes das ruas, né? Era um Google impresso. Oi? Google impresso. Impresso, isso aí. E eu ficava tentando memorizar mais ou menos o caminho para eu chegar no endereço, né? Então isso daqui era mais ou menos o planejamento da viagem. Aí de repente tem uma rua fechada, tem um acidente, tem um alagamento e eu não conseguia chegar lá, né? Então hoje em dia a gente tem os aplicativos, né? O Waze, por exemplo, que, claro que ele tem o mapão, só que ele vai monitorando esse caminho o tempo todo. Ele me manda fazer desvios. Eu vou chegar lá de qualquer maneira, mas sem seguir aquela trilha original. Eu posso escapar do trânsito, escapar do alojamento, da rua que está truncada, que está interditada, do alagamento, e eu chego lá no meu caminho. É mais ou menos essa diferença. Então, o planejamento é o guia impresso, é o Google Maps impresso. O monitoramento é mais ou menos o Waze. Então, eu vou para lá e para cá até que eu chegue no meu objetivo. Monitorar acaba me garantindo que eu chegue mais próximo da minha meta do que simplesmente planejar. E antigamente se falava o seguinte também: planejamento se faz como? A lápis. Por quê? Você pode apagar. Hoje em dia você faz o Excel, você delete, é mais fácil ainda, né? E é justamente isso. A gente não sabe planejar, não tem muito problema também não, desde que a gente saiba monitorar. Se monitorar direitinho, a gente vai chegando lá direitinho. E meio que para terminar, muitos de vocês deviam pensar no passado, né? Recente. Putz, o Nery deve saber planejar, cara, porque a Mal fez o melhor resultado dela do ano dentro da final olímpica, ganhou por 1 centímetro. O Saladino foi campeão na mesma semana, ganhou o Mundial no ano anterior com o recorde sul-americano. A mãe ganhou 2 medalhas no Mundial Indoor com o recorde sul-americano dentro do campeonato. Legal que vocês lembrem disso, né? Eu também gosto de lembrar disso. Agora, o mesmo Nery que planejou isso, planejou todos os outros que chegaram no Mundial e que deram um tiro, que não passaram da qualificação, que não chegaram nem perto do seu melhor resultado da temporada. É o mesmo Nery. Então, sabe ou não sabe? Né? Sabe ou não sabe? Então, na verdade, porque tem muita coisa interferindo nessa realização dentro da grande competição. Não é só planejamento. Muitas outras coisas. E não são coisas que dependem só da gente. São coisas que dependem também do que armam pra gente. Né? Armam no bom sentido, né? Mas criam aí o ambiente e a gente tem que solucionar os problemas. E às vezes não dá para solucionar porque o problema é grande demais. Então era isso que eu tinha para mostrar. Fui muito longo, desculpa. Pessoal, queria agradecer a presença de vocês, queria agradecer a presença do Nery. Isso é interessante a forma que a gente pode trabalhar, a forma que a gente pode transformar muita coisa e a gente não faz, talvez por falta de iniciativa, talvez por medo, né? E me chama muito a atenção o fato da gente ter, o Flávio falou muito bem no começo, né? O fato da gente ter um cara no Brasil que ganhou 2 medalhas de ouro. E que às vezes a gente acaba criando uma distância muito grande, criando uma barreira entre as pessoas, muitas vezes colocando essas pessoas num pedestal. Isso eu não estou querendo diminuir o Nery, absolutamente, porque eu estou querendo dizer o seguinte, né? É que esse conhecimento é nosso, que isso está aqui, e que a gente pode fazer essa troca de ideias, que a gente pode fazer essa troca de experiência, e que a gente tem excelentes treinadores no Brasil, que a gente tem muitas pessoas que desenvolvem trabalhos muito interessantes, trabalhos muito bons, e às vezes a gente não chega na pessoa e às vezes a gente não tem a oportunidade de trocar ideia com essa pessoa para a gente poder tentar entender o que aconteceu, né? Eu fico muito feliz de ter no nosso atletismo pessoas de sucesso como o Nery, que a gente pode trazer num espaço como esse, num ambiente como esse, né? E seguramente, se o Nery fosse dar uma palestra em qualquer outro lugar, ele ganharia seguramente uma bela de uma grana, né? A gente sabe disso, um belo de um cachê,
E o Nélio está aqui de graça conosco, trocando ideia, compartilhando conhecimento, compartilhando a experiência, né, e trazendo uma visão diferente. Né? E acho muito interessante porque isso é uma coisa que aconteceu há 3 semanas atrás na Europa. E que isso pode ser trazido para a nossa realidade, que isso pode ser discutido na nossa realidade, porque tem muito a ver com o que a gente discute aqui no momento. Né? Então, mais uma vez, obrigado, Nélio, pela sua presença. Tá? Novamente, eu peço para vocês uma salva de palmas. E só para finalizar, queria agradecer a CBAT, que nos deu apoio esses dias, né, que fez a transmissão dessas palestras, a Prefeitura de São Bernardo, que nos cedeu gentilmente o espaço para que a gente pudesse fazer essas palestras aqui, trazer isso para vocês, né, e novamente ressaltar, como o Flávio falou, teremos o Conversando, falando de atletismo, perdão, né, e nos outros campeonatos a gente vai trazer novamente esse ciclo de palestras. Se algum deles acontecer em Bragança, a tendência é que a gente busque fazer alguma coisa teórico-prático da próxima vez. Tá ok? Então, boa noite, muito obrigado. Os certificados estão aqui e a gente vai entregar para vocês. Estamos encerrando a apresentação. Jornal Moura. Brasil, Antes de tirar lá da gente, tem, né?